Olá, bem-vindos. Vamos abordar agora o conceito de centros de trabalho, que é um outro elemento de suma importância para a criação da base de engenharia. Arquivos, engenharia, centros de trabalho. Da mesma forma que itens, centro de trabalho também é um conceito bastante amplo e flexível. Ele pode ser definido como sendo todo e qualquer recurso disponível para a produção. Dessa forma, nós podemos defini-lo como sendo uma máquina individual ou um grupo de máquinas, um operador ou um conjunto de operadores, uma bancada, um reator ou um conjunto de reatores, uma célula, uma linha de embalagem, uma linha ou um grupo de linhas de montagem, por exemplo, uma operação terceirizada ou mesmo algo mais amplo, um departamento inteiro ou a planta como um todo. A situação mais comum que nós encontramos no dia a dia é aquela em que se agrupam máquinas com características semelhantes. Por exemplo, um grupo de 5 injetoras com as mesmas condições de molde, ou um grupo de 3 prensas de mesma tonelagem, e assim por diante. Inclusive, essa é a situação ideal do ponto de vista do Drummer. Quando nós estivermos abordando a questão de programação, vai ficar mais claro isso que eu estou falando agora. Em linhas gerais, o centro de trabalho ele faz parte da base de engenharia dentro do ERP. Então, a gente importa essa informação do ERP, pelo processo de interface. Agora, nada impede que você crie centros de trabalho dentro do próprio Drummer. Como se faz isso? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu vou cadastrar um novo centro de trabalho, incluir um novo registro. Tenho que informar qual que é o código deste centro de trabalho, então vou colocar aqui CNC 01. Qual é a descrição? Tornos controle numérico. Aqui eu já estou pressupondo que eu vou agrupar vários tornos similares num único centro de trabalho. Aqui eu posso especificar o setor a que eles pertencem. O setor também possui uma tabela, que deve ser previamente cadastrada. Na sequência, eu defino aqui uma informação muito importante, que é o número de máquinas ou o número de recursos dentro desse centro de trabalho. Quantos tornos fazem parte deste centro de trabalho? Então vamos definir aqui 5. E eu posso definir uma relação detalhada. Digamos que eu queira categorizar cada máquina individual, através de um código, ou mesmo a capacidade de cada uma delas de forma diferenciada, eu posso estabelecer que há uma relação detalhada aqui. E outra informação também muito importante é o calendário. O calendário define a disponibilidade em horas que esse centro de trabalho possui. O calendário nós podemos entender como uma escala semanal de trabalho. Ela possui uma tabela, vou entrar aqui na tabela de calendários. Então, esses calendários eu posso definir quantos eu quiser. Normalmente tem um código aqui que eu crio de forma mais mnemônica possível para facilitar o entendimento. Então, se eu pegar esse T08H, escala semanal de 8 horas diárias. Então, um calendário que é uma escala semanal, ele é composto de até 7 escalas diárias. Essa escala diária, normalmente nós conhecemos como turno. Então, se nós pegarmos o detalhe aqui embaixo, esse calendário de 8 horas, ele é composto de 7 turnos iguais de 8 horas. Esses turnos também são definidos através de tabelas. Então, eu tenho aqui a tabela de turnos. Da mesma forma, como isso é uma escala diária, eu defino quantas escalas eu quero. Se eu pegar, por exemplo, essa de 16 horas aqui, então a escala vai das 6 às 22 horas, definindo então um total de 16 horas disponíveis dentro dessa escala diária. Até 7 escalas forma a escala semanal. Se eu quero, por exemplo, definir que esse calendário aqui não trabalha aos domingos, eu simplesmente deixo isso aqui em branco. Não defino nenhuma escala diária, nenhum turno no domingo. Salvo aqui. Pronto. Acabei de definir. Ó, essa escala semanal T08H trabalha 8 horas por dia, de segunda a sábado. Então eu crio os meus calendários
e atribuo a cada centro de trabalho o calendário desejado. Muito bem. Outra informação importante associada ao centro de trabalho é o número de operadores. Quantas pessoas estão disponíveis naquele centro de trabalho durante o dia. Então, se nós tivermos, por exemplo, na escala diária, 2 turnos, o da manhã e da tarde, e digamos que eu tenha 5 operadores no turno da manhã e 5 operadores no turno da tarde, eu defino aqui o total de operadores. Então, esse total eu tenho 10 pessoas. É o total de operadores, considerando toda a escala diária daquele centro de trabalho. E aí eu defino também qual a quantidade de horas semanais que cada operador executa, cada operador trabalha. Normalmente nós temos aquele padrão da CLT, que são 44 horas semanais, eu posso informar exatamente esse padrão. Ou, se eu quiser embutir alguma ineficiência, eu também posso reduzir esse total de horas, colocando, por exemplo, 42 horas. Então, significa que cada operador trabalha 42 horas semanais. Esse total de 10 operadores me dá um total de 420 horas disponíveis de mão de obra dentro da semana nesse centro de trabalho. Muito bem, uma vez que eu informei esses dados básicos, aqui eu posso salvar esse centro e pronto, ele está cadastrado aqui. Algumas coisas adicionais. Como eu falei, você pode definir uma relação detalhada. Então aqui nessa guia de recursos, eu posso categorizar cada um dos tornos de forma individualizada, indicando uma descrição, um número de operadores, da mesma forma dentro da escala diária, o status, se aquela máquina dentro do centro de trabalho está ativo ou inativo, uma disponibilidade, então eu posso dizer que determinado recurso vai estar disponível a partir de uma certa data. Digamos que ele esteja agora em manutenção preventiva. Então eu posso definir a data da disponibilidade aqui. E o calendário, veja, existe um calendário aqui também no recurso. Ele é diferente desse calendário, pode ser diferente desse calendário do centro de trabalho. Então a gente pode definir um calendário a nível do centro de trabalho, e se eu definir uma relação detalhada, eu posso especificar qual que é o calendário no recurso. Caso eu não defina esta relação detalhada, todos os 5 recursos dentro deste centro de trabalho vão seguir o mesmo calendário padrão definido no centro. Além disso, uma outra flexibilidade que é possível aqui é a associação de turnos de exceção. Então, digamos que existe uma determinada máquina que, num determinado período, vai estar indisponível. Então, eu posso definir aqui turno de exceção para o centro de trabalho e eu posso cadastrar também de forma múltipla. Eu posso estabelecer um período, um determinado turno, e dizer que aquela exceção ela está presente em vários centros de trabalho. Isso é particularmente útil quando você precisa definir, por exemplo, que um determinado feriado anual faz com que todas as máquinas estejam indisponíveis. Então você pode usar essa condição de turnos de exceção para definir essas situações. Muito bem. Agora que eu defini o meu centro de trabalho, eu já tenho a base, então, de recursos disponíveis para passarmos para o próximo passo, que é a definição de roteiros de fabricação, roteiros ou processos de fabricação. É a sequência de operações que cada item deve seguir, sendo executado em cada centro de trabalho, para termos aquele componente, aquele item disponível. Mas isso é fruto de um próximo vídeo. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.